aqui é o Fala Escola, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem uma super convidada, uma mãe de aluno da rede municipal da educação infantil. Nós vamos bater um papo com ela para entender o que é esse movimento de Famílias pela Vida, desse engajamento da sociedade na educação, de entender a importância da escola pública, e é importante que vocês conheçam toda essa luta, todo esse trabalho que elas vêm desenvolvendo aqui em São Paulo, também em contato com outros estados, enfim. Seja muito bem-vinda, Thalita. Tudo bem contigo? Marcelo, tudo bem com você? Eu vou começar a falar um pouquinho, te perguntar um pouquinho como que é essa relação de mãe nesse momento de pandemia, com a escola abrindo, com essa preocupação toda que a gente está vendo, né, de uma variante Delta, com mais de quase 600 mil mortes no país, e essa insanidade louca, né, de governos, de pressão do empresariado para que abra escolas. Como é que você vê essa situação e vive, né, essa luta? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, vai ser muito legal aqui conversar com vocês sobre essa perspectiva das famílias, né? E eu acho que a gente tem que começar reconhecendo algumas coisas, né? A escola está abrindo e nós somos absolutamente contra o tipo de abertura que está acontecendo, porque ela está sendo feita num sentido que não é de priorizar a saúde e os aprendizados das crianças. Se isso fosse verdade, se o aprendizado e a saúde das crianças fosse prioridade, o que teria acontecido? Bar fechado, academia fechada, só serviços essenciais abertos e as escolas. Nesse sentido, a gente poderia pensar numa abertura gradual das escolas desde o meio do ano passado, na verdade, até quando melhorou a pandemia, em outubro, a gente estava com os níveis parecidos com o de hoje, de contaminação. Poderia ter sido algo a se pensar, mas a gente sabe que a educação não é prioridade na nossa sociedade, infelizmente. Apesar de ter todo esse discurso, inclusive teve um decreto estadual, né, do governador João Dória, citando, né, dizendo que a educação é um serviço essencial. A gente discorda de encarar a educação como um serviço. A educação é um direito. Então, se você encara ela como serviço, quer dizer o quê? Que é como se o mercado está sempre aberto para você usufruir. A educação não é isso. Não pode ser essa como a sociedade encara a educação, mas, infelizmente, na nossa sociedade é. Então, o que a gente está vendo é que a pandemia não é combatida, a gente está usando, aqui, eu vou falar de São Paulo mais, porque acho que existem situações diferentes em todos os lugares do país, né? Eu falo aqui um pouco do governo do estado e do governo municipal, que pensa na pandemia basicamente como, se não tem gente no hospital, a gente pode liberar tudo. A gente sabe que isso não é verdade. A gente tem é muito bom que a gente esteja no Brasil no sentido que a gente aceita a vacinação, a gente gosta de ser vacinado, a gente tem uma cultura de vacinação que vai fazer com que o Brasil, entre os países mais populosos do mundo, seja de longe o que mais vai vacinar. A gente vai chegar a 95% dos adultos vacinados, mas assim, talvez até mais. Então, a gente não tem uma preocupação de que a gente não vai conseguir vacinar. E justamente por isso a gente podia esperar mais 2 meses para abrir, que seria quando praticamente todos os adultos iam estar com a segunda dose, e mais um tempinho, né, para desenvolver a imunidade. Então, o que a gente queria era que a educação fosse vista com mais seriedade e com real o protagonismo que ela deveria ter e não está tendo, né? Então, assim, a gente não é contra a abertura das escolas, por favor, as crianças precisam voltar para a escola, a gente é completamente contra o ensino, o ensino remoto. Em casa, o homeschooling. O ensino remoto emergencial, a gente é, obviamente, a favor, porque a gente não acha também que as crianças têm que ficar em casa sem fazer nada, mas é emergencial, né? Nós queremos que o ensino emergencial remoto seja garantido enquanto não houver condições de saúde para o retorno. E não existem condições de saúde para o retorno. Apesar do retorno estar sendo pressionado demais, agora com essa normativa que saiu essa semana, de retorno de 100% dos alunos nos centros de educação infantil, ou seja, as crianças de 0 a 3 anos vão ser enfiadas todas na creche de novo, sem nenhuma capacidade de aplicar protocolo. Porque não dá. Criança de educação infantil, já deveria haver um protocolo separado para educação infantil, porque a diferença da criança de 0 a, principalmente 0 a 4, mas de 0 a 6, vamos pensar, né? É enorme em relação ao ensino fundamental.
Não tem, elas correm, elas brincam, o aprendizado delas é pela brincadeira, é pela interação com seus pares e com seus educadores, né? Então, a gente já deveria ter uma regra separada para garantir que houvesse um protocolo que levasse em consideração as condições reais dos SEIs e das ENEIs. Não tem. E ainda você quer colocar todas as crianças de volta, tirando esse espaço. A gente pensa assim, né? A criança do SEI, ela não respeita o distanciamento, respeita, imagina, ela não existe, isso não existe para ela. Então, o que a gente pensa? Diminuir o número de crianças para que haja um pouco mais de segurança, o que significa o quê? Menos gente respirando na sala, mais facilidade de ventilação, menos chances mesmo de uma criança contaminada contaminar os seus amigos, e se houver uma criança contaminada, ela vai contaminar menos crianças do que... Imagina, no MG2, né, o mini grupo 2, que é o último grupamento do SEI, a normativa, se eu não me engano, de alunos por educador é 25:1. Imagina 25 crianças em uma sala. 25 crianças contaminadas, gente, não tem como, porque o uso de máscara por essa idade tem que ser ensinado, sim, mas a gente sabe, é uma questão educativa muito mais do que, de fato, uma proteção. É o aprendizado que a criança vai ter dessas coisas que ela tem, de lavar sempre a mão e tal, mas essas crianças ainda não têm nem a habilidade de lavar direitinho a mão, de colocar a máscara, de saber se ela está ajustada, de não ficar molhando a máscara com a própria saliva. Não tem como respeitar. Então, a gente está realmente muito preocupado com toda essa situação de uma pressão enorme para o retorno, que também se materializa na falta desse ensino remoto para as crianças que estão ficando em casa. Então, as famílias que ainda têm um receio de que seus alunos, né, suas crianças vão para a escola e estão conseguindo se manter em casa, o que é muito difícil, porque a gente está numa crise econômica brava demais. Então, a gente entende toda essa questão, mas essas famílias estão sendo absolutamente deixadas para trás. Tem criança aí 1 ano e meio sem aula, né? Então, a gente está numa situação muito, muito, muito difícil em relação a tudo isso, e a gente gosta de enfatizar que a gente não deixa de entender o quão difícil é a situação atual, a situação econômica, a sociedade está num momento muito difícil. Por isso que a gente não olha só para a educação, a gente olha para a assistência social, a gente olha para bolsa emergencial que deveria haver, né, o auxílio emergencial que deveria ter sido mantido e não está. Então, são uma série de questões que estão envolvidas na questão da educação, que estão sendo negligenciadas, e o resultado é que as crianças estão em perigo e as suas aprendizagens não estão sendo garantidas, porque aí vai para a escola, contamina, volta para casa, é uma loucura. Já houve aí 3 mil casos confirmados desde a volta, né? Confirmados, ainda tem mais 2 mil em investigação, enfim. Existem os casos de subnotificação também. Nossa. A pandemia, ela deixou isso bem claro, né? E aí a questão administrativa da gestão pública, o desinteresse que você está relatando, por exemplo, não se fala de educação, né? Não estamos falando de educação, nós estamos falando de colocar um espaço escolar com pessoas dentro. Perfeito. Como é que você vê essa relação, por exemplo, da educação hoje pública? Qual a importância da educação pública hoje para essas famílias? E o que elas têm que visualizar? Porque a gente aqui na ponta, trabalhando nas escolas, a gente percebe que as famílias aderem a qualquer proposta de reabertura, né? Elas, de certa forma, têm uma certa resistência, sim, mas o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, enfim, todo esse contexto, né, toda essa problemática, me parece que fica mais centrado em alguns setores, algumas pessoas que por exemplo, você está trazendo informações que geralmente as mães não acompanham, por exemplo, o que é uma instrução normativa? Em geral, o que você acha que falta para esse diálogo, para a comunidade começar a entender essa luta e não cair no discurso, né, do movimento das famílias ricas, das escolas abertas, né, dos empresários lá, de Setúbal, enfim, de outras instituições, de que diz que a escola ela tem que dar conta da questão social. Uhum. A gente sabe que essa questão da exclusão social, ela está antes da pandemia, né? Claro. O desemprego, a fome, etc. e tal, isso é antes. Essa pandemia da exclusão social, ela já existe no país, ela está consagrada já, está bem clara, né? Nós temos cesta básica na escola, as famílias estão lá.
lutando para conseguir ali se alimentar. Sim, Então, sim. como é que você vê essa questão da escola ser jogada nesse furacão, né? Você sendo mãe querendo que seu filho, numa educação infantil, tenha todos os recursos para estar desenvolvendo a potencialidade dele, e aí vem toda essa questão. Como é que está sendo isso? Eu acho muito. É super complicado, porque é isso, a gente não ignora a crise social que o Brasil está vivendo. Vem diante da pandemia, mas a pandemia. Quer dizer, o desgoverno durante a pandemia piorou demais. A gente está com metade da população em algum nível de insegurança alimentar, de não saber se vai fazer a próxima refeição. Assim, a gente não pode ignorar uma situação dessa. E, nesse sentido, as famílias estão sendo corrigidas, percebendo ou não isso, a enviar seus filhos para a escola, porque lá eles vão ter alimentação, embora a gente esteja com alguns problemas de relação à alimentação também, principalmente nos 6 parceiros, a gente tem muita preocupação com isso, né, que são os 6 particulares que provém, né, as vagas para a rede pública, porque são unidades de mais difícil fiscalização. Não existe conselho nessas escolas, então é mais difícil da gente entender o que está fazendo. Eu faço parte do Cresce Butantã também, e na última reunião a gente deliberou que nós vamos fazer um convite para todos os 6 parceiros participarem das reuniões do Cresce. Apesar deles não terem assento, porque não tem essa normativa, a gente quer chamar esse pessoal para o diálogo também, porque é muito importante eles entenderem que aquilo também é serviço público, apesar de estar sendo provido por uma instituição particular, né? Então, a gente fez isso, eu acho isso super importante, porque a gente não tem nenhuma penetração nos 6 parceiros, que são super complicados, mas, enfim. Voltando à questão, né, de como a escola foi jogada aí na questão dessa crise social, é isso que você falou, né? O pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, a criança precisa ir na escola. É só isso que está acontecendo, não é mais nada. É a lógica. Eu evito falar assim, lógica neoliberal, porque parece só um jargão. Não é só um jargão. A lógica neoliberal, ela existe, ela é aplicada à nossa sociedade, dizendo basicamente o seguinte: te vira, irmão. Se vira, faz sozinho o seu, cada um por si, e Deus por ninguém. É basicamente isso, né? Não é nem Deus por todos, coitado. Não tem nada a ver com isso, né? Vamos respeitar. Mas é isso, a gente está como se cada um fosse responsável pela própria saúde. Como é que uma pessoa pode ser responsável pela própria saúde no meio de uma pandemia? Saúde pública é justamente isso, né? Você estudar como é que a população, de uma maneira geral, precisa agir, o que precisa acontecer no nível populacional para a pandemia ir embora. Isso é a saúde pública. E isso envolve o coletivo e o individual, sempre. Só que como a nossa sociedade é muito jogada para o individual, é como se eu tivesse Covid, fosse culpa minha. Não é, gente. É uma questão social. E aí fica também uma questão que a gente tem que ter muito cuidado de falar assim, porque as famílias estão estão jogando as crianças na escola sem preocupação. Às vezes, muitas têm muita preocupação, mas não têm escolha. Mas a gente tem que pensar também um pouco na questão subjetiva de que ela precisa assim, se convencer de que aquilo é certo, porque senão é muito desespero nas costas, entendeu? Você reconhecer que o Estado não está nem aí para a sua vida é muito difícil, então você acaba incorporando esses valores. Então, quando você vai falar com algumas famílias, falando, não, mas está tudo aberto, então por que a escola não abre? Se essa pessoa está aberta para o diálogo de verdade, e a gente vai conversando, falando assim, então, mas assim, não é porque os outros setores estão abertos que a gente deveria fazer o mesmo. Ao contrário, a gente deveria apoiar os outros setores para que eles pudessem estar fechados também. Essa é a nossa luta. Nossa luta é por um lockdown com um auxílio emergencial que mantenha a vida de todo mundo até que a pandemia seja controlada. Isso começou a acontecer em março do ano passado, e assim, logo nunca houve um lockdown de verdade, embora tenha havido uma grande diminuição, né, no número de pessoas circulando. Durou pouco, nunca foi suficiente. O auxílio emergencial demorou para ser aprovado. Enquanto esteve aprovado, manteve algumas pessoas em casa, sim, tanto que a gente demorou para chegar num certo pico. Porque se não tivesse tido auxílio emergencial, a onda do ano passado teria sido que nem a desse ano, foi muito pior, né? Então, o auxílio emergencial no ano passado fez aquilo que a gente, nossa, nem faz tempo até que fala de achatar a curva, né? Assim,
assim, só que só achatou, não acabou, né, com a curva de contágio. Então, deveria ter sido levado por mais tempo para a gente ter mais segurança. Não levou. Então, assim, é isso. A política pública está sendo feita no nível federal para espalhar a pandemia e no nível estadual e municipal, olhando apenas para os hospitais. Houve uma abertura louca de leitos de UTI, até sem equipe, porque UTI existe uma equipe super especializada, ainda mais Covid, que é uma doença nova, complicadíssima, que precisa de muitas coisas para lidar com o paciente, né? Tem toda uma questão, muito equipamento, muita gente especializada, fisioterapia, uma série de coisas. Não tinha, mas abriu o leito para diminuir a proporção de internados, né? Quando você abre leito, tudo bem, tinha 4 mil leitos, o número é mais ou menos assim, tinha 4 mil leitos de UTI, né? Agora tem 12 mil, só que sem uma qualidade que acompanhe, né? Mas aí você vai diminuindo a proporção de internados, né? Então, ficou assim, então tá, então, quando não tiver ninguém internado, pode abrir. Não é verdade, porque a vacina está aí, ela diminuiu sim a gravidade da pandemia, o que é ótimo. Isso não é de maneira nenhuma falar alguma coisa mal das vacinas. As vacinas estão fazendo um trabalho importantíssimo de diminuir as mortes, isso é muito importante. Mas do jeito que está, a pandemia não acaba. A gente nunca vai voltar a um resquício de normalidade que a gente nem acha que nos próximos, sei lá, 2 anos, pelo menos, vai ter a vida como a gente conhecia. Mas vai demorar muito mais se a gente continuar nessa circulação eterna sem o controle da pandemia. É isso que está acontecendo, né? A educação está dentro desse furacão e está sendo jogada aos leões aí para pegar a assistência social, a própria educação, enfim, até a saúde, né? E aí você começou a pergunta falando que não tem testagem de criança. Não tem testagem de criança. Leva uma criança para a UBS falando assim, olha, o amiguinho dela testou positivo. Azar o seu, não tem teste. Só vai testar a criança muito doente. Então, a gente está numa situação assim, muito complicada mesmo em relação a isso. Enfim, eu queria perguntar para você, assim, a gente sabe de todo esse contexto, é um contexto duro, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante você como mãe, e aí eu insisto muito nessa questão da educação pública. Hoje a gente vive a educação pública como um massacre, né? Eu sou professor de escola, né, da EJA, eu sou professor, diretor de escola, enfim, a gente vive a educação pública sendo contestada a todo momento. Como é que você vê a educação pública? O que tem de valor na educação pública que essas famílias têm que começar a perceber como potência para suas crianças? Porque a gente não está falando nesse momento de retorno presencial, porque a gente está numa situação de risco eminente de morte, né? Isso está claro, isso está mais que evidenciado, né? A Delta, por exemplo, a variante Delta está atacando as crianças. Relatório da Fiocruz, que foi publicado recentemente, aponta isso, enfim, vários especialistas, ninguém aqui está falando de que a escola não é direito, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar da educação pública nesse país, que parece que o discurso está sendo assim, a educação pública não tem qualidade. Então, os professores não querem trabalhar. Olha, eles estavam em greve. Ai, nossa. 100 dias em greve. Como é que é isso? A gente escutou muito isso, né? Todo mundo trabalhando e o professor em greve. Todo mundo trabalhando. Enfim, aquilo que você já falou, né? As pessoas, enfim, foram colocadas numa situação e culpabilizadas, né? Mas se a gente não cuida da educação pública, ela acaba virando moeda de troca, né? Literalmente. Como está sendo. Né? Como está sendo. Exatamente e isso. Como é que você vê nessa relação com a escola, com o SEI? Qual SEI que você tem seu filho matriculado? Como é que é essa relação? Você falou de conselho de escola, que é um espaço também de deliberação, de que as pessoas têm que ocupar. Enfim, é isso. Eu queria te ouvir mais a respeito dessa importância da educação pública.